Aqui, para agilizar o desenvolvimento, eu já deixei algumas variáveis criadas. Eu tenho aqui a variável média, nome do aluno, nota bimestre, conceito, situação e números de alunos. A variável nome vai servir para armazenar os nomes dos alunos, a variável média para armazenar a média de cada aluno, e como cada aluno possui 4 notas por bimestre, então eu criei uma variável nota bimestre que ela vai receber as notas que eu for informando para os alunos. A variável conceito vai armazenar se é E, B, R ou I, e a situação se é aprovado ou reprovado, e a variável para armazenar o número total de alunos. E a variável ID vai ser a controladora da nossa estrutura para. Já criei uma interface inicial, qual é o número de alunos na classe, e aqui a entrada para o número de alunos. Eu só coloquei essa estrutura para saber que é a partir daqui que a gente vai, então, começar a fazer nosso algoritmo. Agora que eu já tenho o número de alunos que eu vou usar para executar minha estrutura para, eu vou atribuir a estrutura para aqui para o contexto, e a estrutura para vai ficar da seguinte forma: variável inicial, que é aquela variável controladora que nós criamos, ela vai inicializar em 1, e o número final dela, o valor final dela, vai ser o número total de alunos. Imagina só, 1 porque o primeiro aluno, o segundo aluno, e o número final de alunos, é o número total de alunos na classe, que seria, por exemplo, 35 alunos, vai até o aluno 35. Número de alunos, e aqui, de forma crescente, de 1 em 1, está realizada a nossa estrutura para. Então, desta forma, se eu solicitar agora o nome do aluno, vou colocar aqui, fazer a solicitação do nome do aluno. E agora eu quero colocar aqui conforme o nome do, e eu quero colocar o número do primeiro, do segundo, do terceiro e assim por diante. Então aqui eu vou concatenar com o meu ID, que vai ser o ID do for, e eu já tenho aqui então a estrutura necessária para mostrar todos os alunos. Vou executar isso aqui com vocês rapidamente, só para a gente ver como que ficou. Colocar isso aqui em execução, em número total de alunos, eu vou colocar aqui 10 e eu vou colocar para executar. Deu um erro aqui porque a gente não utilizou ainda a finalização, mas só para a gente ver aqui, ó. Então informe o nome do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno e assim por diante. Então a minha estrutura para já está executando para todos os alunos informados. Então informamos 10 alunos, ela executou para 10 alunos. Rápida correção aqui. Primeiro aluno. Bom, solicitando o nome do aluno, eu tenho que validar se esse nome ele possui mais de 3 caracteres ou não. Então eu vou utilizar para validação a estrutura faça enquanto. Aqui eu vou fazer a seguinte verificação: se o nome do aluno, o comprimento do nome, então eu vou usar a função len, se o comprimento do nome do aluno for menor que 3, então o nome vai ser inválido. Como eu estou utilizando o faça enquanto, a leitura acontece dentro do próprio bloco, então nome do aluno, e aqui eu faço a entrada para nome aluno. Ok, então o nome do aluno já está sendo validado, podemos executar isso aqui para a gente ver como ficou. Então número de alunos 4, nome do aluno, enquanto eu não colocar um aluno válido, um nome válido, ele não sai ali. Então o que seria válido seria o comprimento do nome. Então aqui já está funcionando também a estrutura responsável por validar o nome do aluno. Próximo passo, temos então que ler 4 notas de um aluno e calcular a média desse aluno. Então vou fazer o seguinte aqui: eu preciso, para fazer essa estrutura para validar 4 notas do aluno,
eu preciso criar novamente uma estrutura para isso. Então, eu vou adicionar uma estrutura para, só que a estrutura para, ela sempre solicita uma variável controladora. Eu não posso usar o ID, pois o ID está sendo usado pela primeira estrutura que está controlando o número total de alunos. Então, eu vou criar uma nova variável que vai ser ID nota. Vai ser a responsável, então, por armazenar, por validar cada nota de cada aluno. Então, aqui a ID nota. Então, a minha estrutura para vai ter a variável controladora ID nota. Vai inicializar em 1, pois a primeira nota, e vai até 4, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, de forma crescente de 1 em 1. Aqui, cada vez que ele passar por dentro dessa estrutura, eu quero que ele solicite a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e assim por diante. Então, vou colocar um texto aqui para saber o que é que está acontecendo. Então, colocamos aqui, informe a nota do aluno e o nome do aluno João, e o número de bimestres aqui, no primeiro bimestre, ID nota. Vamos dar um OK aqui. Só que agora eu preciso fazer a entrada desses dados. Então, vai entrar para nota bimestre. Nota bimestre. Então, aqui a gente está fazendo a entrada desses dados. Só que também temos que fazer a validação para verificar se essa nota é válida ou não. Nota válida seria entre 0 e 10. Então, vou fazer uma validação dessa nota do bimestre. Vou utilizar para validação uma estrutura enquanto, pois a estrutura alternativa não vai ser responsável, não dá conta de fazer essa validação. Então, enquanto nota bimestre for menor que 0 ou nota bimestre for maior que 10, seria uma nota inválida. Então, eu vou dar a mensagem para o usuário, avisando o usuário que essa nota seria uma nota inválida, e dar um OK aqui. Então, agora eu já dei a mensagem para ele que a nota é inválida e eu vou permitir que ele informe essa nota novamente. Então, mensagem e permite que ele informe a nota novamente. Agora que nós já fizemos a validação dessa nota, então se passou por aqui quer dizer que essa nota é válida, eu preciso agora fazer a atribuição dessa nota para a média do aluno. Então, antes de ter entrado aqui na estrutura que vai ler todas as notas do aluno em cada bimestre, eu vou fazer uma atribuição para a média, inicializar ela com 0. E cada vez que ele tiver uma nota válida, eu quero adicionar essa nota à média do aluno. Então, eu quero fazer uma atribuição. Para cada nota que o aluno tiver válida, para média, atribua a nota do bimestre mais a média. Então, a gente está fazendo aqui, cada vez que ele passa aqui, então, pela nota, ele lê a nota, se a nota for válida, ele soma, então, a média. E assim que eu acabar de ler as 4 notas do aluno nos 4 bimestres, então eu vou fazer um cálculo aqui com a média. Então, eu vou realmente fazer a média. A média do aluno, então, vai ser média. Para média, atribua o que tiver já dentro de média dividido por 4. Então, o que nós fizemos? Um acréscimo. Eu somei primeiro para a variável média todas as notas do bimestre. E a hora que eu finalizei aí a leitura dos 4 bimestres, eu fiz essa atribuição para a média da média dividido por 4. E temos aqui então já a média do aluno. Após eu ter a média do aluno, de cada aluno, eu vou fazer agora uma verificação, uma estrutura de verificação
uma estrutura de controle para verificar qual é a menção, né? Qual é o conceito do aluno. Então, o conceito pode ser EBRI. Então, para o conceito do aluno ser, se média for maior que 8,5, então o conceito desse aluno, vou fazer uma atribuição aqui, então para a variável conceito, atribua E, que seria de excelente. O conceito desse aluno, então, seria excelente. Caso o conceito não seja excelente, eu quero verificar se a média é maior que 7. Se a média for maior que 7, quer dizer, então, que é um aluno com um conceito bom. Conceito B. Caso também não seja nem E nem B, então eu vou verificar se a média ela é maior igual a 5. Se ela for maior ou igual a 5, então o aluno é um aluno com conceito pelo menos R. Caso não seja nenhuma dessas daqui, então automaticamente eu sei que esse aluno é um aluno com conceito I. E agora, por fim, a última verificação, agora que eu já descobri o conceito, lá no exercício fala que todos os alunos com conceito I estão reprovados. Então, estrutura aqui alternativa de controle. Se o meu conceito for igual a I, então quer dizer que o meu aluno está reprovado. Então, fazer uma atribuição para a variável situação, atribua reprovado. Caso não seja I, então o aluno está aprovado. Aprovado. E por fim aqui, o que nós precisamos fazer? É apenas ao final de cada aluno que o algoritmo lê, aqui, ao final de cada aluno que nós lemos aqui no algoritmo, nós vamos mostrar então a situação desse aluno, que eu já tinha deixado copiado lá, e colocar aqui, depois que eu ver a situação, colar. Então, nessa variável final aqui, eu tenho o aluno, nome do aluno, possui uma média, traz a média que o aluno possui, e foi aprovado ou reprovado, que é o que vai estar dentro da variável situação, com o conceito e traz qual é o conceito do aluno, se é E, se é B, R ou I. E aqui, finalizamos aqui. Só para a gente fazer um teste, vou colocar esse algoritmo, então, para executar, para a gente ver se está tudo ok. Então, vamos colocar para executar aqui. Quantidade de alunos, vou colocar 2. Informe o nome do primeiro aluno, vou colocar Eliton. Informe a nota do primeiro aluno. 7 é inválido, 7 é válido, 8 válido, 9, 6. Aqui, ó. O aluno Eliton possui uma média de 7,5 e foi aprovado com o conceito R. E agora o nome do segundo aluno, João, nota 9, 9, 9, 9. Então, possui uma média, João possui uma média de 9 e foi aprovado com o conceito excelente. Caso de vocês tenha dado um errinho aí, eu cometi um erro aqui na hora de fazer a verificação da nota. Eu coloquei aqui maior e coloquei menor. Então, só faça essa alteração para mim. Coloca aqui como menor e aqui como maior. Ok? Então, nesta aula aqui que nós vimos a resolução de um exercício utilizando as estruturas de repetição e a estrutura para e vimos o incremento funcionando. Com esta aula nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.